O experimento de Thomas Bradford. O início do século XX foi uma era de grande fascínio pela vida após a morte, com muitos cientistas e espiritualistas empenhados em provar a existência de uma dimensão espiritual. Um dos mais intrigantes e trágicos experimentos dessa época foi o de Thomas Bradford, um engenheiro mecânico e fervoroso espiritualista de Detroit, Michigan. Em 1921, Bradford conduziu um experimento radical para estabelecer comunicação com o além, oferecendo-se como cobaia. Sua história é um misto de ciência, misticismo e tragédia, que até hoje desperta interesse e controvérsia. Thomas Bradford era um engenheiro mecânico conhecido por sua paixão pela espiritualidade e pela busca de provas científicas da existência do mundo espiritual. Em uma época onde o espiritismo ganhava força, especialmente após a devastação da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola, Bradford acreditava firmemente que poderia estabelecer uma comunicação direta com o além. O espiritismo, movimento que se popularizou no século XIX com figuras como Allan Kardec, envolvia a crença na comunicação com espíritos dos mortos através de médiuns. Nos Estados Unidos, o movimento ganhou grande tração, com sessões espíritas se tornando eventos sociais populares. Cientistas renomados, como Sir William Crookes e Sir Oliver Lodge, também investigavam fenômenos paranormais, tentando reconciliar ciência e espiritualidade. Thomas Bradford planejou um experimento drástico para provar a existência de vida após a morte. Ele acreditava que, ao morrer, poderia estabelecer comunicação com um médium vivo e fornecer evidências diretas do além. Bradford convenceu sua colega, Ruth Dora, a participar do experimento. Ruth era uma estudante de ocultismo e compartilhava do interesse de Bradford pelo sobrenatural. Em janeiro de 1921, Bradford compartilhou seu plano com Ruth Dora. Eles combinaram que, após a morte de Bradford, ele tentaria se comunicar com ela. Ruth deveria anotar qualquer tipo de manifestação ou mensagem recebida. Bradford, ciente da natureza controversa e perigosa de seu experimento, preparou-se meticulosamente, redigindo documentos e cartas explicando suas intenções e instruindo Ruth sobre como proceder. No dia 10 de fevereiro de 1921, Bradford selou seu destino. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, tendo inalado gás. A cena foi claramente preparada para que não houvesse dúvidas sobre a natureza intencional de sua morte. Ele deixou uma nota explicando seu experimento e expressando sua esperança de que sua morte não fosse em vão, mas um passo crucial para a comprovação da existência da vida após a morte. Após a morte de Bradford, Ruth Dora aguardou ansiosamente por qualquer sinal ou mensagem. Nos dias que se seguiram, ela relatou ter sentido uma presença no apartamento e ter ouvido sussurros e ruídos inexplicáveis. A imprensa local logo tomou conhecimento do experimento e o caso ganhou notoriedade, com jornalistas e curiosos acompanhando de perto os eventos na casa de Ruth. Ruth afirmou que, dias após a morte de Bradford, ela começou a receber mensagens através de uma série de manifestações espirituais. Ruth relatou ouvir sussurros e vozes, que ela acreditava serem de Bradford tentando se comunicar. Objetos em movimento. Pequenos objetos na casa de Ruth começaram a se mover inexplicavelmente. Ruth interpretou esses eventos como tentativas de Bradford de chamar sua atenção. Ruth também afirmou que, em alguns momentos, ela entrava em um estado de transe e sentia a mão ser guiada para escrever mensagens que não eram dela. As mensagens, de acordo com Ruth, continham informações que somente Bradford poderia saber. O caso de Thomas Bradford e Ruth Dora rapidamente ganhou a atenção da mídia. Jornais de Detroit e de outras partes dos Estados Unidos publicaram artigos detalhando o experimento e os supostos resultados. A comunidade espiritualista viu o caso como uma prova potencial da comunicação pós-morte, enquanto céticos e cientistas questionaram a veracidade dos relatos de Ruth. Apesar do entusiasmo inicial, muitos críticos levantaram questões sobre a autenticidade das manifestações relatadas por Ruth. Alguns críticos sugeriram que Ruth poderia estar altamente sugestionável após a morte de Bradford, interpretando eventos comuns como sobrenaturais. Embora Ruth tenha relatado várias manifestações, não havia provas concretas, como gravações de áudio ou vídeo, para corroborar suas afirmações. Alguns céticos acusaram Ruth de possível fraude, alegando que ela poderia estar fabricando os eventos para ganhar notoriedade ou mesmo por uma crença sincera, mas equivocada. O experimento de Thomas Bradford, apesar de controverso, teve um impacto duradouro na cultura popular e no movimento espiritualista. Ele levantou questões importantes sobre os limites da ciência e da espiritualidade, e sobre até onde alguém deve ir na busca por respostas a questões existenciais. Décadas após a morte de Bradford, seu experimento continua a ser um tema de interesse para historiadores, espiritualistas e entusiastas do paranormal. Livros, artigos e documentários exploraram sua história, discutindo as implicações de seu experimento e a eterna busca humana por provas da vida após a morte. O experimento de Thomas Bradford é um dos mais trágicos e fascinantes capítulos da história do espiritualismo. Ele exemplifica a interseção entre fé, ciência e o desejo humano de compreender o desconhecido.
Embora seus resultados não tenham fornecido a prova definitiva da vida após a morte que Bradford esperava, eles continuam a inspirar debates e a provocar reflexões profundas sobre a natureza da existência e o além. A história de Thomas Bradford é um lembrete poderoso das complexidades envolvidas na busca por respostas a perguntas existenciais. Ela destaca a coragem, ao mesmo tempo, a tragédia daqueles que se aventuram nas fronteiras do conhecimento humano, muitas vezes enfrentando a incompreensão e a crítica. O legado de Bradford, seja visto como um mártir da ciência espiritual ou como um exemplo de extremismo, permanece como um testemunho do eterno desejo de explorar o desconhecido e de encontrar sentido na vastidão do universo. Esse é o canal Sensorium. Curta e se inscreva para mais vídeos de enigmas, casos sobrenaturais e conspiração. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história e indique um caso que talvez possa aparecer no próximo vídeo. É isso e até mais.